Olá pessoal, no nosso último encontro nós criamos o nosso background, criamos o nosso player, também criamos algumas sorting layers para organizar os nossos objetos em camadas, né? Os objetos de fundo em uma camada, os objetos que vão estar atuando no nosso jogo, como por exemplo o nosso player, o tiro, o inimigo, vão estar em outra camada, tá? E agora nós vamos fazer o que? Nós vamos criar os elementos que vão estar presentes ainda no nosso jogo, que não foram criados, como por exemplo a bala e também o nosso tanque. Então como que eu faço para criar uma bala, pessoal? Eu já tenho aqui a imagem bullet, basta arrastar ela para a tela, né, para a minha cena. Ele já vai criar um bullet, um objeto com o nome de bullet, já vai adicionar este objeto, a propriedade sprite render, que nós fizemos na mão no encontro passado, tá? Tranquilo. E agora nós vamos fazer o que, pessoal? Eu tenho aqui, meu tanque. E olha que legal. Eu vou selecionar duas imagens, tá? E vou arrastar as duas imagens para a tela, selecionadas. E olha só que interessante. Para a tela não, né? Para o hierarchy. Ele se comportou um pouquinho diferente, Por quê? Como ele viu que você selecionou duas imagens, ou melhor, mais do que uma imagem, ele falou assim, opa, ele quer criar uma animação, tá? Então ele não quer apenas criar um objeto. Ele quer criar um objeto e também criar uma animação que vai ser utilizada possivelmente neste objeto. Então aqui ele está indicando local para criar animação. Ele está na pastinha Sprites. Eu vou voltar para a minha pasta Assets e vou criar aqui, uma nova pasta com o nome de Animation, tá? E vou salvar essa animação aqui dentro. Qual o nome da minha animação? Eu vou chamar de Tank Animation. Pronto. Qual a extensão? Anim. Anim é a extensão que são os arquivos que representam animações, tá? Salvar. Pronto, pessoal. Vou alterar o nome do meu objeto. Cliquei com o botão direito. Vou chamar de Enemy. E se eu olhar aqui nas propriedades, olha que interessante, tá? Eu tenho um sprite render que utilizou uma das duas imagens, no caso utilizou a última imagem selecionada, e eu tenho outro componente, uma outra propriedade atrelada a esse objeto, que é um animator, Então, para que serve um animator, propriedade animator? Para executar uma animação. Então está aqui a minha animação do tanque. Vou pegar o meu enemy e vou fazer o quê? Vou falar para ele ir para a layer, cadê? Main, a mesma layer de quem? Do que o meu player, tá ok? E agora eu vou dar um play, só para nós visualizarmos o que vai acontecer. Se vocês repararem aqui, no meu tanque, ele está executando o que, pessoal? A nossa animação, Então ele não está mostrando a sprite em si, né? Ele está mostrando na tela a animação que foi criada, e associada a ele, que está no animator, Tá aqui. Tá ok? Que eu estou vendo por meio da aba Game, que representa o meu jogo. Ah, Danilo, mas onde está essa animação? Se eu vier aqui, pessoal, em Animator, está aqui, minha animação, tá? Então aqui, eu tenho aqui, as características dessa minha animação, onde eu posso falar que ela vai ficar em loop time, vai ficar rodando indefinidamente. Se eu tirar isso aqui, ela vai deixar de ficar executando constantemente, tá? E aqui, são os estados da minha animação. Então, quando ele entra na animação, ele já passa para o Tank Animation. Foi a animação que eu criei. Então, aqui é um controlador que está associado a quem? Ao meu Animator. Então, se eu vier aqui, novamente, no Enemy, tá? Quem que ele está utilizando? Um controlador de animações. Ele deu o nome de Tank2FR2, que controla as animações que vão ser executadas no meu objeto
E eu tenho aqui a minha animação, que foi criada, que é o Tank Animation, tá ok? Mas isso nós vamos visualizar, vamos aprender em encontros futuros, em outras aulas. Tá ok, pessoal? Mas nós conseguimos, ó, neste nosso projeto, criar uma animação básica, pessoal. Tá ok? Então aqui finalizamos a criação dos objetos de cena. Tá? Então todos os objetos que nós vamos utilizar no nosso game já estão aqui, ó. Quem está faltando? O bullet, ó. Não estou visualizando o bullet, porque mesma coisa, ele está em qual layer? No default, vou jogar ele na main. Pronto. Só que se eu ainda olhar, ó, vou clicar no game para sumir aquela câmerazinha aqui. Olha o pontinho aqui em cima do tanque. Então eu já tenho todos os objetos em cena, tá ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Vou vir aqui de novo em cena e eu vou adicionar algumas outras características aos objetos que ficaram faltando, tá? Então o que eu vou fazer? No meu player, eu vou adicionar um componente, tá? Qual componente? Eu vou adicionar aqui, ó, um Box Collider 2D, ó. Para que vai servir esse Box Collider 2D, pessoal? Para nós conseguirmos criar, né, tratar a colisão do nosso player com os outros objetos da cena, tá? Então, aqui vai ser a área de colisão do nosso objeto. Qualquer coisa que interagir com esse quadradinho vai estar entrando em contato com o meu player, tá ok? E eu vou definir aqui o meu Box Collider 2D como Strigger, ó. Tá? O que isso representa? O que isso significa? Significa que o Box Collider, né, se outro objeto colidir com ele, ele não vai impedir que o objeto passe pelo nosso player, mas ele vai identificar, né, que houve o contato, tá ok? Ah, Danilo, não consegui ainda entender, não consegui entender o Box Collider. Pô, puxa vida, podemos ir no livrinho aqui, ó. Ele vai me falar todas as características, ó, do Box Collider. Tá vendo? Ó. Então, ele serve para tratar colisão com outro objeto. E nós vamos ver isso aqui, obviamente, na nossa programação. O bullet, pessoal, a mesma coisa, ó. Eu preciso adicionar um componente, tá? Só que agora, eu não vou adicionar um quadrado, tá? Por quê, ó? Vou dar até um zoom aqui, ó. Por que não? Como que eu dei um zoom? Usando o scroll do mouse. Porque, pessoal, a nossa bala é redonda, ó. Então, eu posso utilizar outra coisa, tá? Ó, se eu for em Physics 2D, ó, eu tenho o Circle Collider. Tudo isso aqui é utilizado, né, para jogos 2D, em especial em ações, né, que vão tratar com colisão, com física. Então aqui, ó, Circle Collider 2D. Então nós vamos usar esse cara. Praticamente já automaticamente ele já define para mim, ó. Olha aqui, ó, a área de colisão, tá? Já está pegando toda a minha imagem. Já, Danilo, eu quero diminuir, eu quero que ela fique mais próxima da imagem. Então, é só você vir aqui e alterar o raio, ó. Ó, conforme eu altero o raio aqui, ó, eu mudo essa área de colisão. Por exemplo, 0.4. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Eu deixaria até no padrão mesmo, do jeito que estava. E também vou falar que isso aqui é um Strigger, tá? Ele não vai impedir que os outros objetos que trabalham com física e também trabalham com a questão da colisão passem pelo objeto bullet. Mas toda vez que eles passarem pela colisão, ó, pelo Circle Collider, eu consigo trabalhar com essa questão, consigo saber que o objeto está interagindo com a bala, tá? Maravilha. Então fiz isso com o player, fiz isso com a bala, e com o meu inimigo, pessoal, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou adicionar
dois componentes. Primeiro, o Physics 2D, que eu vou adicionar um Box Collider. Então tá aqui, ó, pegando todo o meu tanque. E também vou adicionar quem? Eu vou adicionar, pessoal, cadê? Deixa eu achar aqui. Rigid Body 2D, tá? Então, este componente faz o que? Faz com que o meu objeto, ó, simule questões de física. Então, se eu der um play aqui agora, olha que legal, vou tirar o zoom, né? No meu game, ó. Se eu der um play, vocês vão ver uma coisa. Olha, vocês viram que o tanque caiu. Por quê? Como o meu inimigo ele está utilizando um Rigid Body, ó, então ele vai simular a física. Corpos físicos caem, não é? Então vou tirar aqui, eu não tenho Simulated. Tirei. Então agora, ó, ou melhor, vou deixar isso daqui, perdão, né? E a gravidade eu vou colocar 0. Não vai sofrer influência da gravidade. Então, player, olha lá, agora ele ficou quietinho, ó. Por quê? Porque não tem gravidade, então ele vai ficar no mesmo lugar, tá? Se eu tirar aqui o Simulated, ele não vai me dar as características de um corpo físico, tá ok? Então, criei todos os objetos que eu vou utilizar no meu jogo, tá? Já configurei as suas características básicas, adicionando aqui, ó, suas propriedades. Talvez, pessoal, uma outra propriedade nós vamos alterar ainda no decorrer do nosso jogo, tá? E no nosso próximo encontro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a programar as ações, né, e os comportamentos de cada um desses objetos, tirando o background que já está pronto, tá ok? Salvem o projeto de vocês, file, save sim, e nós nos vemos no nosso próximo encontro, tá ok? Um grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo encontro.